highs and lows, highs and lows. Fala galera, estamos começando mais um episódio Meta em Foco, muito além da medicina, o podcast oficial da Clínica Meta Saúde e Performance. Eu sou Sebastião Pereira, um dos sócios da Clínica Meta, e hoje vou ser o seu apresentador e host. E aqui hoje um assunto super especial, porque a gente vai estar falando na essência o que é a Clínica Meta. Vou trazer aqui os nossos convidados principais e únicos que fazem o dia a dia da nossa meta. Em primeiro lugar, no meu lado aqui, Felipe Vidal, fisioterapeuta, amigo, parceiro, coordenador da nossa área de fisioterapia. Seja bem-vindo. Obrigado, Sebastião. Sempre um prazer estar aqui, trocar ideia com esses caras aí, esses monstros da medicina esportiva, preparação física. Vai sair coisa boa. Legal, legal. Seja bem-vindo. Segundo o nosso sócio, galã, que isso, cara. André Gismonte, nosso médico. Prazerzaço estar aqui pra gente Obrigado bater esse aí. papo. Sempre bom com essas feras todas aí. Nosso médico do esporte, ortopedista, ele vai falar um pouquinho sobre ele, sobre a sua carreira e toda essa integração. Léo Azevedo, nosso coordenador de preparação física, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Acho que vai ser uma tarde muito proveitosa. A gente vai trazer um pouquinho para os microfones toda a nossa conversa que a gente tem de bastidores, né? Muito legal. Na verdade, assim, é uma oportunidade nobre de a gente poder mostrar o que realmente é o trabalho interdisciplinar. As diferenças entre o trabalho interdisciplinar, entre o trabalho multidisciplinar, tudo isso que a gente, na verdade, trabalha dentro da nossa clínica e que a gente tem um sonho, um conceito de poder realmente trazer o bem-estar para os nossos pacientes, para os nossos atletas, atletas profissionais, atletas amadores, atletas iniciantes, todo mundo que, na verdade, queira, goste de esporte e queira bem-estar, queira saúde. Então, eu queria começar com o nosso doutor André Gismonte. André, fala um pouquinho de você, sua carreira, seus sonhos, como é que você entrou na área médica. Com certeza. Meu nome é André Gismonte, sou médico ortopedista, né? Já desde 2015. De uns anos para cá, acabei focando mais na área da medicina esportiva, realmente, né? Fiz um fellowship fora. Voltei e aí desde então tenho trabalhado mais no esporte, no alto rendimento com a seleção masculina de vôlei na Confederação Brasileira, e também como coordenador médico da Rio Tennis Academy. Então, e além da prática já como ortopedia, traumatologia, também na nossa prática da clínica Meta com toda a nossa equipe. Bacana, legal. Filipão, e você, fisioterapeuta, amante do esporte, fala um pouquinho da tua carreira, como é que você se embrenhou aí no meio dessa história? Amante do esporte, 14 anos de formado, tá ficando velho, Tem né? um defeito, quando a gente começar, um defeito botafoguense. Saudações alvinegras, saudações alvinegras. Antes de começar, botafoguense, ele tá feliz até o momento. Uma correção. Vamos ver até quando. Uma correção. Muito botafoguense. A gente sabe. Tá feliz. Então, 14 anos de esporte. Tive a oportunidade, inclusive, no próprio Botafogo, de estagiar no último período ali, antes de me formar. E 14 anos formado, 14 anos no esporte.
Tive a oportunidade de participar de 2 Olimpíadas, trabalhar pelo Comitê Olímpico, trabalhar pela Confederação Brasileira também, trabalhar pela Confederação Brasileira de Ginástica. Consegui terminar agora a formação pelo Comitê Olímpico Internacional, em minha pós-graduação. Então, assim, a gente respira e vive do esporte e a gente quer isso. A gente quer todo mundo, atleta amador, profissional, o não atleta, a estar sempre praticando a sua atividade ali para promover saúde sempre. Proprietário da FVS Fisioterapia e coordenador da Meta. Isso aí, maravilha. Super parceiro. Leonardo Azevedo, preparador físico, nosso coordenador. Fala um pouquinho. Bom, me chamo Leonardo Azevedo. Desde muito cedo fui incentivado pelos meus pais a praticar esporte. Então fui atleta, tive a oportunidade de ser atleta de algumas modalidades, mas me firmei e me encontrei no handball. Então foi um caminho natural, sair do esporte e ir para a educação física, onde também tive a oportunidade de transitar entre educação física escolar, tive a oportunidade também de ser coordenador de uma grande rede de academia. E desde 2018 eu tive a oportunidade de entrar como preparador físico do Comitê Olímpico e após o ciclo de Tóquio, fui mais vivência com a seleção de ginástica artística brasileira, que graças a Deus a gente teve um resultado maravilhoso. Então, gratidão por tudo que eu pude vivenciar, né, durante esse período. Queremos mais, mas gratidão por esse período. Sou formado desde 2005. Tenho uma pós-graduação em levantamento de peso olímpico, estou finalizando minha pós-graduação de biomecânica do movimento também. Estou muito focado hoje e muito envolvido com essa área de performance, com essa área de alto rendimento. É o que eu gosto de estar me envolvendo, de estar levando para os nossos atletas amadores, atletas profissionais de alto rendimento, de performance, levando para eles resultado. E não tem nada mais prazeroso do que conseguir entregar, seja em qual nível de prática de esporte você esteja, de entregar resultado, né? Ver o resultado e ver o sorriso, né? A medalha no peito do nosso atleta não tem preço. Não tem. Não, muito legal, né? Vocês podem ver que a gente tem só craque aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre cada área, o que é importante, quais são as etapas dentro de cada área e principalmente essa integração. E aí eu queria botar na mesa para todo mundo, na verdade, em casa entender o que é o trabalho interdisciplinar. Né? A gente fala muito sempre sobre trabalho interdisciplinar, trabalho multidisciplinar. O que é? Quais são as diferenças? Como é que a gente trabalha? Como é que é a intenção? Quais são os reais conceitos do que a gente fala? Fica à vontade. Aqui é um bate-papo e tal, e a gente vai trocando. É isso aí. Trabalho multidisciplinar, eu encaro como aquele trabalho que um paciente, um atleta ou qualquer outra pessoa assim, que busca uma vida mais ativa tem diversas especialidades a favor, né, do que ela pode procurar. Mas a interdisciplinaridade é um pouco diferente. É quando essas áreas, cada uma dessas áreas atua não só isoladamente entre si, mas em conjunto, né? E quando conversam e quando tentam todos fazer o melhor em prol desse paciente, dessa pessoa. Eu acho que isso é super legal a gente comentar, porque pode ser o grande diferencial para qualquer pessoa. Né? A gente viu nos episódios passados, né, alguns dos nossos colegas médicos, eu não sou médico, né, óbvio, né, mas são amigos aqui da Meta, falando, na verdade, desse trabalho muito específico, né, da fisioterapia, do trabalho integrado e da troca entre o médico e o fisioterapeuta em todos os momentos e também dentro de um processo de transição com a preparação física, né? Eu achei isso muito legal, da valorização que eles falaram do trabalho interdisciplinar. Não adianta, né? E a gente é comum, chega uma pessoa para uma consulta médica, tem que fazer fisioterapia. Aí pega, joga, não fala entre o médico, não tem uma fala com o fisioterapeuta, não tem uma continuidade. Essa é a razão do trabalho interdisciplinar, né? O que você, na verdade, acabou de falar, né, André? Sem dúvida. Eu acho que, na verdade, quando a gente busca um mesmo objetivo, né, a interdisciplinaridade, ela está muito mais ligada quando a gente busca um mesmo objetivo. Então, como o André falou, você tem diversas áreas, cada profissional capacitado ali para atender aquela demanda ali daquele paciente. A gente vê isso no dia a dia, né? A gente tem
você vai lá, faz o seu psicólogo, você vai lá, vai no seu cardiologista, você vai lá, tem o seu personal. Mas quantas vezes esses profissionais ali entraram em contato e passaram a trabalhar em prol de um mesmo objetivo, que seja um atleta fazer uma maratona ou seja uma senhora viajar para a Europa ali nas férias com os netos. Então eu acho que essa relação buscando o mesmo objetivo é o grande foco e é onde a gente mais ganha lá na meta, né? Isso é super legal, porque se assemelha, e hoje, como vocês falaram, vocês estão no dia a dia do alto rendimento, né? Os principais atletas do país passam pela mão de vocês e, assim, o quão importante é esse planejamento antecipado, né? E, assim, médico não é sinônimo somente de lesão. Claro. Né? Isso é muito legal falar também, né? Esse trabalho para qualquer pessoa, seja ela tá indo a um médico por uma questão de lesão ou indo também por uma questão de saúde e querer, na verdade, saúde, querer bem-estar. Esse planejamento, né? O quão importante é esse planejamento de disciplinar, essa troca, né? Quando um atleta, uma pessoa procura a gente lá na meta, o quão importante é esse planejamento único. Eu chego uma pessoa na meta, quero me consultar com o médico do esporte, porque eu quero fazer, a partir desse momento, um planejamento para correr a Maratona do Rio. Uhum. Como é que funciona essa didática? Como é que funciona esse caminho? Por onde começa? Eu acho que está mudando um pouquinho até o perfil, né? Antes a gente tinha muito o paciente que tinha efetivamente a lesão. Hoje a gente tem a lesão e a queixa. A lesão quando afasta da atividade laboral, da atividade esportiva. E a queixa quando você tem ali algum sintoma, mas que não te tira dessa prática. E hoje a gente tem um perfil mais de paciente dentro do consultório, mais voltado para essa questão da prevenção, né? Então, quantos agora não tiveram, eu vou esquiar, vou passar, e aí vai passar 6, 8 horas ali no esqui, querem fazer a preparação para poder ir, porque já ouviu que no ano passado fulano rompeu o ligamento cruzado, Beltrano caiu, machucou o ombro. Então, hoje em dia, já há essa mudança de comportamento. E quando a gente tem esse planejamento, avaliação e reavaliação sempre, juntando todas as áreas, tanto a parte clínica, a parte ortopédica, a parte de preparação física, fica muito mais fácil da gente trabalhar. E para o próprio paciente é muito mais vantajoso você conseguir manter um padrão de saúde sem precisar. Quebrou, aí volta, trata tudo de novo, um investimento alto financeiro para depois retomar. Então eu acho que essa mudança de perfil, essa avaliação é fundamental, esse planejamento é fundamental. E aí acho que ele começa muito também pela parte médica, né? Fazendo essa avaliação. O primeiro momento é essa avaliação. É isso que você falou, Sebastião. Assim, muitas vezes, né, historicamente, a gente está habituado a acostumar a ver aquele paciente que vai parar no médico depois que tem uma lesão. Como o Vidal falou, ultimamente a gente observa mais aquela pessoa preocupada que antes de fazer, tem uma prova, um objetivo, quer fazer uma escalada, ou vai fazer uma viagem, quer fazer snowboard, ou vai começar uma prática de corrida, algo que ela quer para a saúde dela. E antes disso ela vê o médico como um consultor. Mas, na verdade, se ela consegue antecipar isso, ela consegue já ter um adiantamento, né, de tudo. Então, ela consegue fazer uma preparação física adequada, fazer uma fisioterapia preventiva, algo a fim de evitar a lesão no nível de prevenção. É o que a gente sempre fala, né? Para começar qualquer atividade física, para qualquer sonho relacionado a isso, acho que você tem que fazer um check-up, não, mas ter um retrato de como você se encontra hoje. Né? Então, essa avaliação médica, essa avaliação fisioterápica e a avaliação física, que a gente sempre... Né, chega um atleta ou chega uma pessoa para poder começar a fazer uma atividade, até para poder identificar as diferenças, né, musculares, entre membros superiores, inferiores, entre um lado e outro. É super importante essa avaliação, até para você ter um direcionamento, um norte. É isso, Léo? O que é muito comum é o atleta, seja em qual nível ele esteja, amador, profissional, ele vem para a gente com um objetivo. Né? Por exemplo, quero correr uma maratona no tempo X. Ele traz para a gente esse objetivo e na cabeça dele ele entende que para correr uma maratona ele precisa fazer uma preparação física focada em membros inferiores, talvez. Mas em cima desse objetivo, a gente precisa fazer uma avaliação,
ter dados em cima dessa avaliação para que eu pegue questões possivelmente disfuncionais de uma avaliação que ele nem sabe que existe, mas que a gente, para levar ele até esse objetivo, a gente precisa trabalhar essas questões que estão gerando uma questão disfuncional, seja na técnica de corrida, seja durante o treino dele de preparação física, seja no dia a dia, né? Porque a gente tem várias compensações que a gente faz no dia a dia que podem afetar na nossa parte técnica ou na nossa parte física. Então eu acho que hoje o pessoal já está um pouco mais com a mente aberta em relação a preciso avaliar, com que frequência eu preciso reavaliar, porque também é muito importante. Eu posso fazer uma avaliação, montar um planejamento e por um erro no planejamento eu não consegui entregar o que eu tinha esperado naquele período. Se eu tenho uma reavaliação frequente, eu consigo corrigir esse possível erro no percurso e traçar novamente o caminho correto. E essa conversa acontece muito, essa troca acontece muito na área de fisioterapia e preparação física hoje no nosso dia a dia. A gente na Meta, falando exclusivamente da Meta agora, a gente tem uma área de treinamento compartilhado. A gente tem uma sessão de fisioterapia, onde tem os procedimentos exclusivos de maca e a área compartilhada de reabilitação através do movimento e a preparação física ali, observando o que vem sendo feito na fisioterapia, essa troca diária. Essa troca diária ela tem muito a ver com essa interdisciplinaridade que a gente comentou um pouco antes também. E isso ajuda muito para que tenha o meu objetivo, tenha uma avaliação, observei os pontos que eu tenho para corrigir naquela avaliação, compartilhei essas informações. Área médica, área de fisioterapia, então a gente caminha todos juntos num caminho focado em entregar de fato o que ele espera que é o resultado da performance dele, né? Mas tendo sempre esse acompanhamento, desde a chegada lá para o André, até a passagem pelo Felipe, ou diretamente a você, né? Se tem uma questão mais fisioterápica, encaminha lá. Depois uma transição de preparação física, ou pode ir também diretamente a você. Mas essa troca, até pela identificação de características necessárias que sejam que precisam ser trabalhadas, exige, na verdade, um bate-papo entre vocês a todo momento. Como é que essa dinâmica entre vocês? Porque um dos desafios que a gente tem é a comunicação. Em todos os níveis, né? Em todas as áreas e tal. Como é que é esse dia a dia? Vidal até riu. Vidal até riu porque... Porque pra gente isso é tão natural, é tão fácil. Como é que essa comunicação é o tempo todo? Mas é muito legal a gente explicar isso. Liga, fala, né? Não, é muito legal a gente explicar isso, porque isso não é normal. Não, no dia a dia isso não é normal. E isso que eu acho que é o grande diferencial da proposta do bate-papo hoje e daquilo que a gente se propõe a fazer. Mas é um cuidado especial com a pessoa, né? Então, com quem está lá do outro lado. Eu acho que isso que é fundamental. Eu brinco muito com os pacientes que a fisioterapia é a terapia do físico, do corpo, né? Então é como você trata. E a preparação física, a educação física, se não fosse tão fundamental, não era nem ensinado na escola desde cedo. É muito importante criar essa consciência corporal. E a gente sabe que a preparação física cada vez mais é importante, com o tempo vai passando, com idade. Então, na verdade, é o que eu falei, o médico muitas vezes pode ser só um consultor e aquela pessoa que vai estar como gestor de saúde, né? Mas, na prática, a grande maioria das lesões são evitáveis com uma boa preparação e com a fisioterapia preventiva. E isso é importante falar em qualquer nível, né? Qualquer nível. Eu ia falar exatamente isso agora. Isso que você estava falando são olhos diferentes, né? Então, como funciona? O André vai ver um atleta ou vai ver um paciente que tem objetivos diferentes. Um quer fazer uma competição, uma meia maratona, por exemplo, e o outro só quer viajar nas férias e poder não sentir a dor do joelho. Ele, aos olhos dele, ele vai dar o posicionamento. O Léo vai fazer uma avaliação que hoje é um produto que o Léo tem. É muito fácil trabalhar com esse produto. Então, você pega uma avaliação funcional feita pelo Léo. Ali é um... Viu, gente? É um atalho. Mas assim, num nível onde a gente levaria ali alguns dias, alguma coisa um pouco mais trabalhosa, ele já te dá todos os parâmetros para poderem ser trabalhados. E isso somado à fisioterapia e outra, são visões que se complementam. Então o Léo chega com uma ideia, com uma percepção, pela história dele dentro da preparação, que o André é um pouco diferente da área médica, a gente com a fisioterapia um pouco diferente, e isso agrega muito pro paciente. Então hoje uma comunicação para a gente é difícil responder porque é realmente muito fácil,
A gente está ali o tempo todo com todos os médicos, com todos os preparadores físicos, a equipe de fisioterapia e participando sempre com o paciente. Então, só que infelizmente não é o que a gente vê muito por aí, né? A gente ainda tem uma dificuldade setorizado, né? Quando na verdade é todo mundo no mesmo balaio. A gente tem uma grande diferença, né? E isso nossos médicos que vieram num dos nossos episódios falavam. A diferença entre, como eu falei, estou sendo repetitivo, mas é importante sempre a gente falar, né? Esse trabalho individualizado, esse trabalho com olhar humanizado é bem diferente de você pegar e fazer 10 sessões de uma fisioterapia em qualquer lugar, né? Só com maquininha, sem, na verdade, ali botar a mão na massa, que a gente fala. Né? Então, isso é um grande diferencial, né? Isso e é o que traz o resultado. E é mais rápido o resultado, inclusive, né? E mais agradável, o processo é mais agradável. Hoje a gente tem a possibilidade, o Léo falou, é uma área compartilhada, fisioterapia e preparação. Ele está vendo um aluno dele que está trabalhando na fisioterapia, já existe essa comunicação e de repente no meio da sessão a gente recebe uma visita do André com um paciente lá. Então assim, fica tudo muito mais fácil. E Léo, fala um pouquinho sobre esse ambiente e as avaliações também, né? O que você identifica, como é que você busca, qual é o sentido e a busca que você tem ali através das avaliações. Tá. Começando pela avaliação, a gente tem um cuidado de fazer uma triagem de movimento, passando por todas as articulações do corpo, desde o pé até a cervical. E a gente consegue através, seja de score, né, é a nomenclatura que a gente usa, para determinar se uma avaliação, seja ela que tenha uma prioridade de mobilidade, que está muito na moda hoje falar sobre mobilidade, né? Seja ela uma articulação que tem prioridade de trabalho de mobilidade, seja ela uma articulação que tem trabalho de estabilidade, identificar se essa função de fato da articulação está em dia ou não. Se está funcional ou se está disfuncional. Então a gente consegue fazer essa triagem e levar para as áreas compartilhadas, como o Vidal falou, a gente tenta entregar o mais mastigado possível para que a tomada de decisão em cima daquela avaliação seja mais assertiva. Só trazendo um pouquinho para a área compartilhada da preparação e da fisioterapia, há um tempo atrás a gente recebeu uma atleta agora de alto rendimento que fez uma cirurgia de tendão calcâneo. Se fosse um tempo atrás, nessa fase que ela está do pós-cirúrgico, ela não estaria nem fazendo preparação física. Ela estaria só tratando, e depois que estivesse liberada, tanto pela área médica quanto para a fisioterapia, ela faria a transição da preparação física. E lá a gente já está fazendo a preparação física desde que ela foi liberada pela área médica, começou a fazer a fisioterapia, chegamos nos fisioterapeutas, como é que está o planejamento, o que vai acontecer em cada semana, em que momento a gente já pode começar a trabalhar as áreas não afetadas pela cirurgia. Então vamos trabalhar um core nela, vamos trabalhar membro superior, enfim. E isso é conversado, como eu falei, é diário. Chegou, avancei para o estágio tal. O fisioterapeuta da equipe do Vidal chega, avancei para o estágio tal. Nossa equipe de preparação, o que a gente hoje não pode fazer com ela? Que só vocês vão fazer. É isso, beleza. Então vamos atacar essa parte aqui, tudo bem? Tudo bem. E a gente vai trabalhando em conjunto, em paralelo. E aí quando acaba essa parte do pós-cirúrgico, ela já segue a preparação física, só que não dá mais para pensar em rendimento, só preparação física. Hoje, preparação física e fisioterapia não tem como mais pensar de forma separada. Muita gente, na verdade, até o pessoal da terceira idade, né, nossos pacientes, amigos da terceira idade, buscam muito a fisioterapia e o trabalho de preparação física justamente para ter uma melhor qualidade de vida. Isso tem cada vez mais a gente vê, né, essas pessoas buscando um trabalho simples, mas que dê. Eu não sou terceira idade ainda, mas já estou quase nesse nível, né? Tentando fazer uma atividadezinha, de repente eu vou lá no Vidal, cara, me dá aqui, faz um stretch aqui, faz alguma coisa aqui para me dar uma soltada. Mas é isso, é qualidade de vida, né? O quão importante é esse trabalho hoje para todo mundo que busca esse viver melhor. Eu não sei se a percepção de vocês é essa, né? Não me sacaneando, né? Não. Eu ia sacanear. Não, posso então. Ex-atleta, cara. Falou, cara, médico, isso aqui, ele chega na fisioterapia, ele diz o que ele quer, cara. Pô, o cara é judoca, já passou quase formado em medicina, em fisioterapia, apresentador agora, claramente uma luz incrível.
Mas vou assim, roubar o lugar do Xande. uma coisa que a gente vê muito, né, dentro dessa mudança de perfil, essa galera que está chegando agora na terceira idade tinha uma cultura diferente em relação à academia. Tinha a academia como você não podia malhar porque senão crescia, né? Então assim, eu na minha época, minha mãe não me deixava entrar na academia mais cedo porque senão não ia crescer. Mitos. Exatamente. É verdade, E aí tem eu- muito. Não, é isso. Só que eles cresceram com isso. Então hoje a galera que trabalhou a vida inteira, e eu falo muito de viagem porque agora está acontecendo muito, a galera trabalhou uma vida inteira, juntou a grana, aí os filhos já estão criados com os netos, eles querem o quê? Querem viajar. Só que aí, cadê a força no joelho? Cadê a estabilidade do tornozelo? Cadê a dor no quadril daquela senhora que vai andar em Portugal? Sim. E acontece muito frequente. Só que aí quando você fala em academia e bate no ouvido dela, dói. É um ambiente inóspito para ela. E ainda tem a ideia de que a academia é aquele treinamento tradicional, né? De levantar peso, das pessoas cada vez marombeiro, colocando... academia é um lugar de marombeiro. Cada vez mais como peso. amoroso, né? E, Pô, o que eu vou fazer nesse Exatamente. ambiente? Não é pra mim. E não entende que hoje a gente trabalha muito mais com movimento livre do que fora, do que Funcional. na máquina, né? Eu queria só... Eu lembrei de um caso aqui, a gente falou sobre avaliação ainda há pouco. Faz mais ou menos uns 3 meses atrás a gente recebeu um paciente encaminhado pelo Dr. Malzak, que ele é um... Dr. Mazaki é paciente também da Meta, também tem que fazer É da categoria terceira idade. terceira idade. Terceira idade. Dr. Malzaki, Felipe Malzaki, inclusive tá esquiando, né? Tava esquiando. Fez a preparação lá na Meta ou não? Tem Não, que ver tá se lá ele- bufando, tá lá bufando, tá tá bufando. E aí, qual era o perfil dele? Ele era atleta recreacional de corrida, né? E ele sentia muito incômodo na cadeia posterior de coxa dele. Muito incômodo. Então ele tinha feito algumas avaliações, já tinha feito alguns procedimentos e dava um alívio momentâneo e voltava a dor. Então o Dr. Malzak pediu para entrar em contato comigo, aconselhei ele a fazer a nossa avaliação. Nossa avaliação a gente faz a triagem de movimento, a gente faz a avaliação de força, simetria de força entre membros, simetria de força entre cadeia anterior do corpo, cadeia posterior do corpo. E aí, quando terminamos a avaliação, eu chamei ele para conversar no dia seguinte, falei, cara, senta aqui para a gente conversar, abri a avaliação com ele, seu problema que você está relatando é na posterior de coxa, né? Ele é. Aí eu mostrei a avaliação para ele, olha só como é que está o resultado da sua avaliação a nível cervical, torácico e ali na região escapular. Aí ele meio que não entendeu, né? Ele chegou com a queixa na posterior de coxa. Falei, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma intervenção aqui, focado, cervical, escápula, torácica, e depois a gente vai evoluir para a posterior de coxa. Enfim, fizemos lá um procedimento, fizemos umas intervenções práticas nele, ensinei alguns exercícios. No dia seguinte ele mandou mensagem. Ele, pô, Léo, não é possível, cara. Eu só fiz a intervenção hoje, eu tô sem dor nenhuma. O que é isso? Aí eu, calma, não emociona não. Não, muito legal. Não isso. emociona. Você gerou disfunção no seu corpo até a idade que você tem hoje. A forma com que você senta, a forma com que você carrega a sua mochila, a forma com que você dirige, estresse de trabalho, tudo mais. Então você tinha baixíssima capacidade de se movimentar a nível superior. E o corpo é conectado por fáscias. E tudo isso interfere na qualidade do movimento. E aí sejam compensações descendentes, que começam do pé e vai para a cabeça, ou ascendentes que vão da cabeça e vão descendo para o pé, que era o caso dele. Falei, ó, você tem que continuar fazendo isso. A gente fez uma intervenção aguda, que obviamente você não ia sentir dor, mas eu preciso que essa intervenção aguda ela vire crônica. Você tem um novo formato de não sentir dor e que a corrida volte a ser prazerosa para você. Passou 2 meses, ele, cara, não é possível, eu não estou sentindo mais nada, eu estou correndo, aumentei meu pace. Então, assim, a importância da avaliação completa, porque a queixa dele tinha problema de posterior, ele era avaliado na posterior, né? Então a gente tinha queixa, mas não tinha o problema que gerava essa queixa. Então esse é um case de sucesso que a gente tem, na Meta é bem recente, até semana retrasada ele foi lá para refazer a série dele e feedback somente positivo, né? E aí a gente tem, cara, olha só, preparação física em dia, mas como é que tá a fisioterapia? Você tem que estar fazendo. Tudo anda, né? Uma coisa ligada à outra, não tem jeito, né? Se você quer realmente um melhor resultado, E eu vou focar o tempo todo aqui. Não tem como mais pensar em qualidade de vida
Quero viajar e não sentir dor. Não tem como pensar sem preparação física e fisioterapia. Não é nem o viajar, né? É o dia a dia. Sim. Né? Seja o teu dia a dia louco, corporativo que você tem que separar ali um momento para você ter uma válvula de escape. Né? Ter uma forma de escapar das emoções fisicamente, para você ser mais saudável. Né? E essa avaliação física é mutável, né, Léo? Então o paciente pode fazer uma avaliação hoje e daqui a 3 meses isso ser completamente diferente. Isso, e é até útil como um parâmetro evolutivo para ele, né? Uma coisa que eu acho importante que a gente está falando é só para não ter ideia, porque às vezes na nossa área a gente sofre muito isso. Ah, mas eu não tenho dor, por que eu vou ficar fazendo fisioterapia? Quando a gente fala de uma situação como essa, não precisa ser a fisioterapia lá 3 vezes por semana, 2 vezes por... Não é isso não. É às vezes ali uma vez a cada 10 dias, para a gente poder estar olhando de perto, poder liberar algumas coisas, limpar algumas coisas. Então, só para o pessoal que está em casa, de repente não pensar assim, pô, eu preciso fazer de 10 em 10 sessões, pacotes de 10... Não é isso, não é isso. É o trabalho da gente estar perto. É o trabalho individualizado. É isso, ali, para aquilo ali, daquela forma. Ou que tem pessoas que vão precisar de 2 vezes por semana e vai ter pessoas que vão precisar 1 vez por mês. E tem aquele momento agudo. É exatamente isso. E isso é legal, né? A gente fazer até um paralelo com a vida de vocês como alto rendimento. O que a gente se propôs na Clínica Meta desde o início, né, André é um dos nossos sócios, era justamente trazer esse dia a dia com o atleta para qualquer pessoa. Né? Todos esses conceitos que a gente está falando interdisciplinar é trazer justamente para qualquer pessoa que é possível, tentando desmistificar todos esses mitos, né, que existem. Né? Qualquer pessoa que busca, seja qualquer nível de atividade, pode ser feito de uma forma... Não precisa ir para academia, pode ser feito em casa, com orientação. Então, assim, é isso que a gente quer explicar para todo mundo de casa, né? De casa, do carro, né? Ou de qualquer lugar, telefone, quem estiver ouvindo, seja no nosso canal do YouTube, seja no Spotify. Conta um pouquinho sobre essa experiência, né, de alto rendimento de vocês, né? Eu sei que o Vidal trabalhou com a seleção de ginástica, artística, feminina. Hoje o Léo está trabalhando, o André com a seleção de vôlei. Traz um pouquinho, como é que o que vocês trazem de exemplo, o que vocês trazem de experiências para esse dia a dia que vocês fazem hoje no dia a dia? Eu acho que, dando um exemplo, já que você puxou da ginástica, a gente teve um trabalho no ciclo, né, para Tóquio, muito importante de reformular a parte médica, fisioterapia e preparação para, suponhamos ali, 4, 5 atletas, né? São 4, 5 trabalhos específicos e diferentes, porque cada uma tinha uma demanda específica e precisava performar de uma forma diferente. Então, é exatamente o que a gente faz hoje dentro da Meta. Cada atleta ali tem uma especialidade, né? Exatamente. Cada equipamento, né? Vamos dizer assim, cada aparelho tem a sua exigência física. Uma maior para membro superior, uma maior para membro inferior, uma maior para salto. E aí a gente consegue personalizar. O Léo estava falando de tendão calcâneo. Hoje a gente tem de uma atleta profissional que faz a recuperação com a gente lá, com um que estava lutando no judô, rompeu o tendão calcâneo. É muito próximo ali, é muito próximo à recuperação. Hoje a gente sabe que quando a gente trabalha o lado contralateral, a gente facilita o trabalho e o ganho de força do lado operado. A gente sabe que tem lá o médico que vai trazer para a gente, olha, Felipe, até a 3ª semana ali a gente não vai fazer nada, a partir da 3ª semana vamos começar a fazer a retirada do kit calcâneo, etc. E isso tudo a preparação física está participando. Então hoje a gente consegue trazer muito mais próximo do que a gente tem do alto rendimento para a senhora Maria, que vai viajar, para o senhor João, que vai fazer a primeira meia maratona. Felipe Malzak, que vai participar do campeonato de tênis do clube. Esse esquiando aí eu ainda não vi, tá? Pois é. Há controvérsias. Quero vídeo. Vídeo, provas. Então, a gente poder aproximar isso é incrível, né? Legal. Fala um pouquinho, Léo, um pouquinho dessa tua vivência lá e aqui, né? No alto rendimento tem um diferencial que qualquer detalhe pode tirar você do pódio ou colocar você no pódio. Então essa avaliação que a gente faz na Meta, a gente faz também no alto rendimento. Foi uma forma que a gente encontrou
de entregar resultado. E aí, como cada detalhe faz diferença, o monitoramento aí é diário. Então, assim, uma cobrança maior, a gente tem avaliações diárias, a gente tem questionários de percepção subjetiva diários também, porque isso tudo interfere no planejamento. Eu posso montar um planejamento perfeito, mas eu preciso a cada dia observar como é que o atleta está para que aquele planejamento seja cumprido 100% e eu não tenha necessidade de fazer alguma alteração ou alguma adaptação no treino. E isso serve tanto para preparação física como para fisioterapia. Existe uma forma de trabalho, né? Onde os atletas passam sempre no fisioterapeuta, relatam queixas ou hoje eu estou bem. Quando relata a queixa, tem uma avaliação sobre a queixa, o fisioterapeuta já passa para mim, para a preparação física, observo qual é o planejamento daquele dia, de acordo com aquela queixa, dá para seguir o planejamento? Não dá. Vamos fazer uma avaliação da preparação física em cima dessa queixa? Tem necessidade? Vamos fazer. Não tem? Vamos seguir. Então, assim, a responsabilidade é muito grande porque a gente está ali também sendo cobrado por resultado e a gente quer entregar resultado. E aí, essa forma de trabalho, tomadas as devidas proporções, que a gente está trazendo para fora do alto rendimento. A gente quer entregar resultado, a gente quer observar o detalhe. E aí eu queria trazer, saindo do alto rendimento, lembrei de mais uma historinha. Vamos embora, curiosidade, toca aí. Acho que isso traz mais riqueza, né? Porque traz para opostos, né? Do alto rendimento para uma pessoa que não queria nem ser atleta. Ela só queria mesmo ter uma qualidade de vida. Numa faixa entre 64 para 68 anos, dentista, cirurgião dentista, em que faz uma média de cirurgia de 4 a 6 horas, numa posição desconfortável, né? O dentista ele fica nessa posição aqui durante esse tempo todo. Então ele procurou a preparação física, porque ele não aguentava mais sentir dor no dia a dia dele. Eu sinto muita dor na minha lombar. Já fui ao médico, o médico me orientou a fazer uma preparação física, fortalecer e tal, não sei o quê. Feita a avaliação, observado quais eram os pontos fracos, que gerava aquela dor na lombar dele. Conversei com ele, falei, a gente precisa ter paciência. Eu acredito que entre 6 e 7 meses a gente consiga minimizar essa dor que você sente. E minimizando essa dor, espero que você trace novos objetivos, né? Até brinquei com ele. Bateu 7 meses exato. Foi impressionante. Ele chegou para mim e falou, Léo, aquela dor que me incomodava na lombar eu não sinto mais, estou me sentindo mais confiante, não me interfere no meu dia a dia, não me interfere na minha forma de trabalhar. Quando eu chego em casa, que eu chego cansado e estressado por conta da dor, não só por conta do trabalho. E aí ele veio com outros objetivos. Agora eu quero viajar. Quero viajar, quero esquiar, então a gente pode montar uma preparação física focada nessa linha. Eu falei, vamos embora. É uma nova avaliação para entender como é que ele estava naquele momento, para poder preparar para a viagem que ele ia fazer com a esposa. Então, assim, a importância de passou no médico, identificou a dor, identificou, olha, você precisa fazer uma preparação física, senão você não vai ter uma vida saudável daqui para frente. Buscou a preparação física, observamos, conseguimos corrigir e agora e aí já é uma geração, como o Vidal falou há pouco tempo atrás, que não era muito focado em preparação física, não era muito focado em fisioterapia e agora é mais consciente, né? Conversar com ele, converter a chavezinha e falar, agora além da preparação física, você precisa também fazer um acompanhamento fisioterapêutico. E foi o que o Vidal falou, não precisa ser diário. Passa ela uma vez ao mês. Faça uma avaliação fisioterapêutica. Observe o que vai ser falado. Apesar de hoje a preparação física e a fisioterapia atuarem muito, e aí fica uma pergunta no ar, né? Até onde vai a fisioterapia, até onde vai a preparação física? Hoje a gente trabalha muito próximo um do outro. Tem coisas que é feito na preparação física que também é feito na fisioterapia, né? E aí a gente tem que se despir um pouquinho de vaidade, achar que eu sou preparador físico, que eu tenho conhecimento, que eu vou resolver tudo. Não vai. Passa para fisioterapia. Acho que esse é o segredo, né? Na verdade, essa integração entre todos, porque cada um está contribuindo todo de uma certa forma, se orientando. Exatamente. Médico, preparador físico, fisioterapeuta, a gente pode falar aqui de nutricionista, a gente pode falar de psicólogo, a gente pode falar de outros profissionais, de massoterapeuta, sim, outros profissionais que contribuem diretamente dependendo do objetivo de cada um. E isso que é o mais rico, né? E essa é a diferença, né, André? Acho que você ali, você na verdade
eles falaram de exemplos de esportes individuais. Você está no esporte coletivo. E aí é diferente, né, o formato de trabalho. Como é que é isso? Qual é a experiência que você traz assim, para o seu dia a dia? O que é de aprendizado que você cada vez mais implanta no teu dia a dia? Eu acho que a principal diferença do alto rendimento é que o atleta ele vive para isso, né? Então, a preparação física e a fisioterapia já fazem parte do dia a dia dele, né? Ele está sempre preparado para poder performar, né? Enquanto que o indivíduo que é o atleta recreacional, né, amador, ou mesmo aquela pessoa que é sedentária, mas busca, através de uma atividade física, melhorar a qualidade de vida, ela vai estar se preparando para um desafio, para mudar, uma mudança de hábito, uma mudança de vida, ou é quando vem naquele caso de uma lesão. E aí, nesse momento, né, esse indivíduo ele precisa estar focado ali, né? Muitas vezes vem aquela pergunta, né, do paciente: quantas vezes fisioterapia? 2 vezes por semana basta? 3 vezes? Isso é muito relativo, né? Na verdade, quanto mais, melhor, né? E tinha muito aquele conceito de malhei ontem, hoje eu não posso malhar o mesmo grupamento. Isso também já caiu muito por terra, né? Então, Exatamente. né? Tinha que, não, mas eu malhei perna e braço ontem, não posso malhar hoje. Isso não tem mais cabimento hoje, né? Então, quando o indivíduo que não é o atleta está nessa situação, seja de lesão, né, ele tem que estar focado ali como se fosse um atleta, né? O quanto ele está disposto a investir, e quando a gente fala de investimento, até investimento de tempo, que é o nosso maior bem, né, para poder se recuperar de uma lesão, ou de investir no sonho dele, que é completar uma meia maratona, né, uma prova de corrida, uma escalada, o que for, né? E recado para casa, não comece a fazer nenhuma atividade física sem acompanhamento. Sem acompanhamento, sem orientação. Acho sem que orientação, é o principal, né? Qualquer, que seja de qualquer nível, né? A gente teve na meta um paciente que foi escalar lá um nível do Everest. Né? Você fez a avaliação, não foi? Fizemos. Exatamente. Então, assim, muito legal também assim, a variedade de exemplos, de casos que acabam nos procurando e que existem, né? A gente falou, fez há pouco tempo um podcast também sobre ultramaratona, né? O nosso host oficial, apresentador, né, que não pôde estar aqui hoje, não está fazendo ultramaratona, mas ele é um ultramaratonista, é uma exigência louca, né? Você, na verdade, eu até perguntei para ele, fazer uma ultramaratona, primeiro, o que dá na cabeça de uma pessoa fazer ultramaratona? Quais são as características? Tem que ser um cara diferente, né? E assim, é muita resiliência, né? A questão mental é fundamental, a parte física, então. Você que é um triatleta, né, o Vidal, né? Pode falar muito. Tanto quanto o Malzahn, aproveitando esse gancho do Vidal ser triatleta, eu queria fazer uma pergunta para o Vidal. Qual a importância você acha que tem hoje o recovery? Para o triatleta, para um atleta ou para uma pessoa normal, né? Eu acho que a palavra recovery, na verdade, ela ficou, comercialmente falando, ela existe porque... Mas assim, eu acho que o grande lance é avaliar a capacidade e demanda. O que entre esses dois fatores tem ali que a gente possa melhorar esse balanço? E aí o recovery está aqui no meio. E o recovery vai ser entender, esse paciente está dormindo, não está? Esse paciente está descansando? Ele está comendo bem? Não está? Tratando. Volume de treinamento? Está se hidratando? Eu estou com esse negocinho aqui agora para começar a ver qualidade de sono, não sei, porque realmente está assim, a gente tem que analisar o nosso dia a dia, porque ser pai, marido, empresário, fisioterapeuta, não sei o quê, cara. O que é esse negocinho que você falou? Um paciente meu do mercado financeiro me deu, e aí monitora a saturação, qualidade de sono, cardíaca, sono num nível bem, bem legal, bem legal. É interessante. O Léo ia gostar. Conheço já. Porque é legal isso, né? A quantidade de ferramentas hoje que existem para você trazer informações. Mas o que você faz com essas informações é que faz a diferença. E aí eu acho que a importância do recovery é entender como é que está a minha capacidade, é melhorar essa questão da capacidade para eu ofertar cada vez uma demanda mais próxima para não quebrar. Eu acho que é exatamente isso. Então, muitas vezes vai ser uma boa liberação miofascial, mas às vezes vai ser um bom sofá com Netflix. E acabou. E isso acontece também na preparação física de alto rendimento. Chega um momento que o cara vem treinar, você olha assim, o questionário dele. O questionário tá ruim. O questionário de bem-estar tá ruim, subjetivo. Aí você faz avaliações mecânicas, o resultado tá ruim. Tá liberado. Vai descansar. Léo, amanhã outro treino. Posso falar uma parada? Na verdade,
acho que a gente está fazendo história. Porque eu vou, de verdade, real, quando a gente para, o que a gente faz melhor com o nosso paciente? A gente se conecta, a gente tem tempo, a gente dá um atendimento de qualidade, a gente senta olho no olho e entende qual é a dor. E não é a dor física, é o que ele precisa. E a partir do momento, e a gente é muito bom nisso, que a gente está completamente despido de ego ali dentro. Então a gente consegue trocar. Eu estava ouvindo essas histórias, conversas que eu já tive com o André, que eu já tive com o Malzac, que eu já tive com o Caldeira, que eu já tive com o Arthur, com o Sasson, para poder entender e para poder, onde ninguém está ali um acima do outro. Historicamente, culturalmente, a gente existia isso, né? O médico, o fisioterapeuta e o preparador físico. É outra coisa que não cabe. Esquece, hoje já era, acabou. Mas a gente ainda vê. Infelizmente, a gente ainda vê. Mas assim, e a gente tem conseguido, de uma forma muito leve, fazer isso, e a gente consegue trazer, independente se é um atleta que vai fazer uma ultramaratona ou se vai ser o dentista que só quer trabalhar em paz, a gente consegue ter a mesma leitura, da mesma forma e oferecer a mesma coisa. E a gente traz isso para o seu dia a dia, que você, na verdade, o seu trabalho no dia a dia não é colocar a maquininha e ficar lá. Você precisa se preparar. É isso. Você precisa ter, na verdade, um preparo físico adequado para você poder atuar. Porque o que tem de terapia manual, o que tem de necessidade de você usar o seu corpo para poder tratar as pessoas é enorme. Mesma coisa o Léo. O André da mesma forma. Para fazer uma cirurgia, e assim, né, a coordenação, toda a preparação física, também fora de forma. Mas, Tô voltando. Mas, assim, dá para cortar, não dá? Tava de férias. Vamos cortar. Malzac vai ficar chateado se eu falar que eu tô voltando a correr. Ele vai me permitir, não. Caramba, tá fazendo um acompanhamento ali com o Léo. Mas é isso, todo mundo precisa se preparar, né, para estar melhor e poder desempenhar o seu dia a dia, seja no escritório ou seja no seu, né, cada um tem a sua profissão. Então, quão importante é esse cuidado, né, com o corpo, com a saúde, para poder produzir melhor. É isso. Algum recado para a gente finalizar de cada um de vocês? Trazer o que a gente tira de lição? A gente esqueceu de falar alguma coisa? Talvez. Ou não, com certeza, acho que vão ter outras opções. A gente já está se encaminhando para o final. Traz um pouquinho, recado aí final para o nosso telespectador, espectador, ouvinte. Pode buscar aquele que está querendo, de repente, começar uma atividade, ou aquele que está querendo, na verdade, fazer de forma correta. Qual é o recado que vocês trazem para ele? Acho que é esse. Mova-se, né? Mexa-se. Então, procurar sair de uma vida sedentária, procurar, através de uma atividade física, qualquer que seja, buscar nessa vida ativa melhor qualidade de vida, né? Sempre com orientação de uma preparação física, se possível com uma terapia do físico, né, associada, e também, se possível, com um consultor médico, né? Show de bola. Eu acho que sair um pouquinho daquele senso comum antigo, né, sobre atividade física e realmente procurar melhores informações para poder se manter saudável. Então, de uma certa forma, procure investir sim num médico, numa preparação, numa fisioterapia, porque pode não fazer diferença nos próximos 2 meses, mas te garanto, nos próximos 5, 10, 15 anos vai fazer uma diferença absurda. Exatamente. Eu costumo dizer que, gostando ou não gostando, tem que fazer a preparação física. E quando você fala de preparação física, está englobado, tá? Fisioterapia, monitoramento médico, sempre buscar orientação profissional. E como a preparação física, o treinamento de força, ele traz muito benefício, ele pode não ser prazeroso para algumas pessoas. Aí o conselho faça a preparação física e busque alguma outra atividade que te gere prazer. E aí, qualquer atividade, não é porque é incessantemente vendido que correr é legal, incessantemente vendido que nadar é legal, que você vai ter que buscar essas duas, porque pode não ser legal para você. Talvez legal para você seja praticar uma aula de dança. Talvez seja legal para você praticar tênis, né, que não é vendido da mesma forma com que é vendido uma natação, uma corrida hoje em dia. E, mais importante de tudo, está sempre em movimento. O benefício de estar em movimento ele é muito, muito grande em relação a estar ocioso, estar sedentário. Então, acho que
Se eu poderia dar um recado ou um conselho, eu acho que fica nessa linha de raciocínio. Maravilha. Pô, show de bola. Galera, agradecer a vocês pela oportunidade, por ter dividido o conhecimento de vocês, por ter topado o desafio de participar desse primeiro podcast integrado aqui com os nossos, né, com o nosso sonho, nosso conceito. Drezão. Obrigado, Seba. Obrigado, agora sócio. Vou dar uma corridinha agora. Léo. Brincadeira, tá, Malzak? Vamos trazer o Mozart aqui para ele se explicar. defender, Falar como é que pelo foi essa menos, né? aventura para ver se ele realmente se preparou ou não, ou se ele veio todo quebrado. Já estão falando que ele foi fazer bobsled agora? Brincadeira, pronto. Pessoal, obrigado a vocês. Mais um episódio do Meta em Foco Muito Além da Medicina. Para quem não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreve lá, nosso sininho, clica lá, começa a seguir a gente para se manter informado. Nosso Spotify, onde você puder escutar e puder divulgar, Compartilhar. compartilhar. Compartilha. Pode Fica à fazer aquele- vontade. Aqui, ó. Aqui é assim e tal. Em algum lugar aqui da tela. Gente, muito obrigado. Valeu. Até o próximo. Valeu, gente. Obrigado.